E aí, equipe, bora pro próximo tema? Agora nós vamos abordar estratégias que vão nos fazer nos livrar daquelas objeções indesejadas que atrapalham as nossas vendas. Primordial de tudo, você nunca pode deixar de lado, é você dominar 100% o assunto. Como eu disse nas aulas passadas, você tem que ser especialista no que você faz. Demonstrar segurança e honestidade sempre. Como já foi relatado, você pode estar com medo, você pode ter insegurança, você pode ter vergonha, mas se você não falar, ninguém vai saber. Então abrace isso e saiba que ninguém está vendo. Também abordado, utilizar as ferramentas que te foram fornecidas, mas ir além. Estudar, se aperfeiçoar e não parar para você conseguir sim ser um especialista no que você faz. Um ponto bastante questionável por algumas pessoas é você representar muito bem a empresa onde você trabalha. Você pode não concordar 100% com as normas da empresa, mas você tem que saber que enquanto você está lá, você tem que ser muito bem representado. Você tem que representar 100%, porque da porta para fora, você vai ser um filtro. As pessoas vão te perguntar, as pessoas vão querer saber. Por mais que você tenha problemas, ele tem que ficar lá dentro. Porque se a empresa é mal vista, é mal falada, você também é. Ponto muito importante é que se o vendedor ele tem dúvidas ou ele não sabe sobre um assunto, ele tem que ter ciência que se ele não sabe, ele tem que deixar claro que ele não sabe. E mostrar que ele vai atrás, para que o cliente entenda que ele é muito bem informado e tem uma fonte muito boa de informação também. E tem um canal de comunicação eficaz, porque se ele não sabe, ele sabe para quem perguntar. Deixe isso bem claro. Falei, olha, realmente, isso que você me perguntou, eu não sei. Mas espera aí que eu já vou ir atrás, perguntar e atrás da resposta para você. Não invente resposta, não invente coisas, porque isso vai te prejudicar. Você pode ser o comunicador eficaz. O seu rosto vai mudar, a sua expressão vai mudar, o seu tom de voz vai mudar e o cliente vai enxergar em você uma mentira. E aí vai surgir insegurança. Será que ele está falando a verdade? Vai passar à prova tudo que você falou. Por mais que tudo fosse uma extrema verdade, tudo que você falou vai ser colocado em dúvida. Um bom vendedor, ele vai cumprir todos os prazos, todas as normas da empresa. Por mais que ele saiba que para aquele cliente vai ser melhor alguma coisa, ele não pode passar por cima das regras, porque no final, o que ele prometeu não vai ser entregue. O que ele prometeu não vai ser cumprido. Por mais que respingue na empresa, você é a cara da empresa. Você é a pessoa com que o cliente estava conversando. Então pode ter certeza que você vai ser a pessoa que errou, não a empresa. Vamos estipular aqui 3 tipos de cliente. O cliente objetivo e direto. Então vá direto ao ponto com ele. Não fique de enrolação, não crie histórias, não pergunta do papagaio, do periquito, da avó, do cachorro. Ele quer saber o que ele está perguntando. Mas como identificar esse cliente? Esse cliente, ele não tem enrolação. Esse cliente, ele é sério, ele é direto. E quando você tenta dar uma incrementada, ele te corta. Então vá no ritmo dele. Entenda que ele não quer bate-papo. Ele quer a resposta do que ele está perguntando. Se você consegue aquela intimidade com aquele cliente engajado, aquele cliente falante, aproveite. Esse cliente é aquele que vai te abrir as portas para você oferecer um upsell, um produto mais caro, ou agregar o pacote, ou trazer aquele relacionamento bacana, onde você sabe da vida do cliente, onde você sabe da história do cliente, onde você consegue ir afinco nas dores do cliente. Esse cliente é o cliente das oportunidades. Não que aquele cliente direto, sério, objetivo, não seja, mas ele você precisa ir no ritmo dele e conquistando aos poucos e ganhando a confiança aos poucos. Você também, se você conseguir atender o cliente, esse cliente objetivo, na necessidade dele, você também o conquista. Mas você tem que manter o ritmo com ele. Ele vai perguntar, você vai responder. Ele vai aparecer, você vai estar lá. Porque esse cliente não tem tempo. Esse cliente não que o cliente engajado tenha, mas esse cliente ele precisa de resposta rápida, ele precisa de solução. E você está lá para isso. O cliente engajado não. O cliente engajado, ele vai te proporcionar um tempo para aquilo, ele vai te proporcionar uma abordagem mais aberta e onde você vai conseguir a abertura para o que você quer. Não adianta ter um relacionamento sério, objetivo com esse cliente engajado, porque esse cliente vai se sentir acanhado, tipo, poxa, que vendedor sério, né? Que vendedor bruto, nossa, que pessoa direta.
ele precisa ser tratado de uma forma diferente. Você precisa compreender o ritmo dos seus clientes. Agora, vamos colocar aqueles clientes mais velhos, aqueles clientes que precisam de uma explicação maior, eles são um pouco mais lentos. Então você também tem que entender que não adianta falar difícil, falar bonito e jogar as informações. Aí é você que vai ter que ter o tempo. Você precisa ter calma, paciência, ir devagar, mostrar que, tipo assim, não tem importância. Eu te explico. Eu tô aqui para isso. E realmente você tá, cara. E com esse tipo de cliente, você precisa ter uma abordagem um pouco mais carinhosa, um pouco mais neto, sabe? Você precisa mostrar para eles que você tá lá para responder qualquer dúvida e que não, eles não estão te atrapalhando. Uma sugestão para aprimorar a sua comunicação é você não usar palavras que não são do seu dialeto. Não tenta incrementar, como eu disse, falar bonito, porque você quer mostrar que você é foda. Você é foda se você fechar a venda e ganhar o cliente. Fora isso, você só tá tentando ser um persuasivo ruim. Você só tá tentando falar bonito e vai acabar com a sua venda. Porque pode ter certeza, quanto mais você incrementar aquilo que você não sabe, ou aquilo que você não é acostumado a fazer, vai ficar feio. E o cliente vai perceber que você está meio que engambelando ele. Com isso, seja autêntico. Seja você da forma com que você é mesmo. Não tente montar um personagem. Tudo bem que as vendas você precisa abraçar cada método de cliente, cada método de serviço, o método da própria venda. Aperfeiçoe você dentro disso. Não crie um personagem. O cliente vai perceber. Postura. Tome cuidado com posturas. O que você faz fora do seu serviço também prejudica dentro dele. Estou falando que para você não ter vida pessoal, não. Estou falando para você tomar cuidado. Lembre-se que um bom profissional, ele é um profissional fora e dentro do ambiente de trabalho. Você não pode esquecer que você tem uma carreira, não importa qual seja. Outra coisa também sobre posturas. Não adianta adotar uma postura artificial. Aquele cliente engajado, sei demais. Cuidado. Clientes percebem. Sabe aquela questão da escuta ativa? Não é cópia. Você precisa ser autêntico, tem a sua própria personalidade. Não é para copiar as outras pessoas. Você pode ver o que funciona com você pode ver o que é bom. Mas fulano faz isso, funciona. Vai funcionar comigo? Talvez adapte para você. Não copie. Senão as pessoas vão perceber que você é um imitador. E você não pode ser imitador, você precisa ser autêntico. Sobre a empresa, que você precisa ter cabeça de empreendedor acima de qualquer coisa, vem também de uma parte mais rígida, mas que faz parte do processo. Tenha um plano de ação da sua vida, tenha metas, sonhos, tudo isso faz com que você tenha pé no chão e pense em tudo na sua vida profissional. Também faz parte você criar as estratégias do seu trabalho. Vem junto com as metas da sua vida. Você estipula as metas para a sua vida, como você vai conquistar através do trabalho. Com isso, você vai montar as estratégias de trabalho. Pense quem são os seus concorrentes. Estude-os. Pense qual é a estratégia deles, o que você pode trazer para o seu serviço, o que você pode trazer para a sua vida. A empresa não vai ter um vendedor ou um colaborador porque ela quer gastar dinheiro. Ela quer alguém que traga lucro. Ela quer uma pessoa que agregue. Isso entra no básico de tudo que nós já conversamos. Então, pense sempre o que você pode fazer para melhorar. Lucro, prejuízo, reduzir custos. Pense na sua fatia de mercado, pense na sua concorrência, pense em tudo isso. Um bom colaborador, um bom funcionário, neste caso um bom vendedor, ele tem que estudar quem são as pessoas que estão à sua volta. Porque ninguém faz nada sozinho. Não vou inventar roda. Não vou copiar. Não, só estuda. As pessoas influenciam umas às outras. Não só com coisas boas, com coisas ruins também. Então você pode ver o que a pessoa está fazendo que não é bacana, talvez enxergar em você esse erro. E com isso, você se aperfeiçoar e melhorar cada dia mais. Estratégias relevantes são você pensar em aumentar suas vendas antes da própria meta chegar. Se sua meta, exemplo, da empresa é aumentar 50% das suas vendas em tanto tempo, coloque para 60, coloque para fazer a mais. Assim você sempre vai estar um passo à frente, você sempre vai ter uma cobrança por si só maior, porque só você sabe o porquê você levanta todos os dias e vai trabalhar. Também não se cobre. A gente sabe o quanto que é difícil um processo. Entenda o processo, não tenta pular etapas. No próprio relacionamento com o cliente,
Entenda que pessoas são pessoas e pessoas. Tem pessoas que você faz um relacionamento rápido, tem pessoas que não. Lembre naqueles 3 tipos de público para a gente saber o contato que a gente tem que ter. Então não tente pular barreiras, não tente forçar uma venda. O cliente precisa estar confortável para fechar a venda com você. Se a sua empresa não te fornece algumas informações de marketing, você precisa ir atrás. Lembra que você é a sua própria empresa. Então vá atrás, como eu disse, dos seus concorrentes, do seu público-alvo, da sua fatia de mercado. Estude as redes sociais, gurus que ensinam sobre isso. Eu tô aqui, eu sou uma pessoa que você está indo atrás, está buscando informação. Então continue assim, porque se a empresa não te fornece, você tem que se fornecer. Quem sabe, como eu disse, você não vira um excelente empreendedor depois. Existem 3 peneiras quando a gente vai falar com um cliente. Essas 3 funcionam como um filtro para que você saiba o que falar e se é realmente necessário falar. Primeira, é a verdade. É verdadeiro aquilo que você está falando? É verídico? Você não está aumentando para fazer com que o cliente compre, né? Você não está pintando aí um céu mais colorido para o cliente achar que ele tem que comprar de você. Segundo ponto, é gentil? Você está tendo a gentileza com o cliente? Está colocando a empatia no lugar do cliente? Terceiro ponto, é necessário isso que você está falando? Ou você vai falar demais? Você precisa pensar que se você vai falar o necessário ou se você vai falar algo que você vai se enrolar depois. Tome cuidado na hora de falar demais. Como diz, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, assim, cuidado para não incrementar demais e você se perder. Agora, nós vamos falar num ponto específico para o comunicador. Se você é vendedor, você é comunicador. Existem vários pontos que você precisa estar alinhado com você mesmo para você ter certeza que a sua comunicação está sendo de uma forma clara. Primeiro é a clareza. Você precisa entender se você não está incrementando o que você está falando, se você não está falando jargões difíceis, termos técnicos, coisas que vão enfeitar a sua venda e fazer com que seu cliente não entenda nada. É importante você passar a informação de uma forma que você saiba que seu cliente vai ouvir. Seu cliente não tem responsabilidade de saber termos técnicos. Então você tem que pegar o que você sabe e transformar em uma informação objetiva e clara para o seu cliente. Segundo ponto é a argumentação. Na argumentação você precisa recolher tudo que você tem, desde pontos estatísticos, desde feedbacks dos seus clientes, desde informações já pré-tiradas de um documento, desde fotos, desde vídeos, tudo que comprove o que você está falando, porque falar todo mundo fala, mas você prova o que você está falando? Então tem essas provas. Você já sabe que seu cliente vai questionar sobre algum ponto, já tem um ponto ali. Você trabalha com documento, já tem o ponto do documento ali. Tenha tudo que vai comprovar o que você está falando. Ah, mas como eu vou saber? O que você vai falar? Qual a sua argumentação? Você vai falar que o celular custa 10 mil reais? Como que você vai provar que você não está acrescentando nada em cima? Tem alguma coisa para comprovar isso? Tudo que você fale, pense que você tem que ter a comprovação de tudo, porque sempre vai vir um cliente, aquele cliente chato, aquele cliente que pergunta, que quer tirar o máximo de informação de você. Tenha todas as comprovações para sua argumentação ser excelente. Certifique que tudo que seu cliente está ouvindo está sendo compreendido. Ouvir é diferente de compreender. Às vezes ele te ouve, mas sabe quando o cliente fica assim, ó? Tipo, tá bom. E você pergunta e ele fala, não sei, certifique-se. Fale diretamente com ele, explique para ele o que você está falando e pergunte. O senhor tem alguma dúvida? A senhora tem alguma dúvida? Conseguiu entender o que eu falei? Quer que eu explique de novo? Isso mostra preocupação com o entendimento do assunto, mostra que você é capaz de explicar tudo de novo e talvez de outra forma, e mostra que você está atento ao que ele está compreendendo ou que não está. Mostra que você está prestando atenção nele de saber que talvez ele não entendeu o que você falou. Outro ponto é previsão. Primeiro, tenha previsão de todas as objeções que você acha que o seu cliente vai fazer. E segundo, tenha previsão de tudo que envolve a sua empresa. Saiba de todos os detalhes, porque o cliente vai querer saber. O cliente quer saber uma média de tudo. O cliente quer se sentir confortável, quer ter confiança, ele não quer ter problema com aquilo. Ele não quer
ficar, não é nem ansioso, tá? Mas é ficar naquela expectativa que ele acaba não gostando, ele pode perder um tempo com isso. Então, tenha previsão de tudo que se trata do seu trabalho e das objeções excepcional. Porque se você já souber a objeção que o seu cliente vai fazer antes dele fazer, você já tá com o argumento aqui, ó, esperando ele perguntar. Super importante a questão da escutativa. Lembra que nós falamos sobre observar o cliente? É importante também você escutar para ver o tom de voz, observar a expressão, observar o comportamento. Tudo isso faz você criar um modelo de cliente, faz você encaixar ele naqueles 3 nichos que a gente falou, quem sabe criar mais diante a sua necessidade. Não fique preso ao que nós temos aqui ou ao que tem na internet. O que aqui é uma base para você. Tudo é para você aprender e moldar para sua realidade. Então saiba, tenha a escuta ativa, porque através disso você vai conseguir observar o seu cliente e entender onde ele se estabelece para saber qual posicionamento você vai ter com ele. Agora nós vamos falar basicamente sobre possíveis objeções e possíveis saídas. Mas por que possíveis? Porque cada cliente absorve a informação de uma forma. Então a gente tem alguns métodos, algumas saídas, mas você tem que entender a forma com que você fala para cada cliente. A informação é a mesma, só que a forma com que você vai passar para o seu cliente tem que ser analisada antes, diante o perfil do seu cliente que você começa a analisar desde o primeiro contato.